Eu não sei explicar direito como aconteceu. Foi uma daquelas noites em que a cidade parece respirar por entre os prédios velhos, como se o sono dela fosse pesado demais para caber em todo mundo. Eu estava voltando para casa pela rua que corta a praça, aquela que leva até a ponte que cruza o rio. A cidade tinha acabado de apagar as luzes da escola e da igreja, e só o barulho da água corria no escuro, Keeping Time, como se repetisse uma canção que ninguém mais cantava. Léo, meu amigo de infância, tinha sumido há dias de tudo, do trabalho, da rua, da conversa. Ele era do tipo que não deixava uma lenda passar sem testar se era verdade ou mentira. Costumava dizer que as coisas estranhas da cidade só apareciam para quem estava distraído, e ele não se distraía. Naquela noite, ele não apareceu para me acompanhar, e eu fiquei pensando se ele falaria comigo de novo apenas quando a gente se encontrasse no meio da noite. Dizem que naquela região existem histórias de gente que some na ponte, que a água leva quem não sabe pedir licença. Eu sempre achei que era conversa de adulto para assustar criança. Mas a cidade tem dessas coisas. Quando alguém some, os vizinhos não falam mais o assunto e ninguém pergunta do paradeiro da pessoa. A minha cabeça ficou cheia de perguntas, e meu corpo inteiro ficou com a sensação de que algo, ali perto do rio, queria me olhar de verdade. Foi quando ouvi uma música que não era música. Não era cantiga, era mais uma repetição, um sussurro baixo que parecia sair do próprio chão. Parecia vindo do lugar onde a ponte encosta no mato atrás da linha de trem. A noite tinha feito um rosto, e esse rosto não era humano nem animal. Era a ponte, era o vento, era aquele brilho fraco que você vê quando uma lâmpada velha finalmente cede e joga uma luz meio esverdeada sobre tudo. Cheguei perto da margem e vi, de leve, algo que não deveria estar ali. Um círculo de pedras, do tamanho de uma roda de bicicleta, marcado pelo que parecia ser um brilho preso entre as rochas. Não era fogo nem fumaça, era vidro fino, quase líquido, que tremia como se tivesse uma respiração. A água do rio refletia o círculo, e nele a gente conseguia ver coisas que não estavam ali. Pessoas que já tinham ido embora, rostos que eu reconhecia e que me clingavam de volta como uma lembrança antiga. Foi quando a coisa apareceu. Não era uma pessoa nem um animal, era como uma sombra alta, com dois olhos que não eram olhos, que piscavam sem piscar. Ficou ali, imóvel, olhando para mim com uma curiosidade calma que cortava o medo pela metade. Ao lado da sombra, uma coisa que parecia uma cápsula pequena, metálica, sem bordas afiadas, tão lisa que parecia ter sido desenhada pela água. Eu não saberia explicar, mas achei que aquilo poderia ser uma porta. Léo? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. A sombra não respondeu, apenas olhou, como quem lê uma carta que não tem palavras escritas. A cápsula começou a vibrar um pouquinho, como se tivesse cansada de ficar parada. O ar ficou pesado e eu quase não consegui respirar. Foi então que ouvi uma voz, não em meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça, um timbre que parecia a lembrança de uma risada antiga. Não confunda o começo com o fim, amigo. Eu dei um passo para trás, tropecei numa raiz, caí de leve, e a cápsula tocou o chão, soltando aquela respiração mecânica que eu tinha ouvido. E então o mundo mudou de lugar. Não foi abracadabra, nem um som alto. Foi como se alguém tivesse girado o Brasil inteiro, mas na ponta dos meus dedos. A noite parecia mais leve, o rio mais claro, as luzes da cidade mais distantes. No minuto seguinte, percebi que o círculo não era apenas uma curiosidade de curiosos, era uma passagem. Não uma passagem no espaço físico, mas uma passagem de tempo, de memória. As coisas ao meu redor começaram a distorcer de uma forma quase gentil. O cachorro da esquina latiu uma música diferente, as folhas das árvores lembraram de novo uma conversa antiga que eu nem sabia que tinha ouvido. E Léo não apareceu. O silêncio ficou maior, como se alguém tivesse enxugado o mundo de tudo que a gente conhece. Eu achei que precisava sair dali correndo, mas a minha perna não obedecia bem. Então, sem querer, me vi olhando para a água do rio, que não era água, era vidro líquido refletindo o que não era meu. Vi meu rosto ali, mais velho que eu, com um traço de cansaço que não cabia na minha imagem de quem eu era. E ali, naquele reflexo, apareceu outra coisa. Uma mão que não era minha, tocando o meu ombro por trás. Uma presença que não tinha peso, mas deixava o ar mais quente do lado esquerdo do peito. "Você está comigo agora?", disse a voz que parecia vir de dentro da água. Não era voz de gente, era voz de coisa antiga, que sabe coisas que não se contam.
Eu não respondi, eu não consegui. Em seguida, a voz disse, sem pressa: às vezes o que parece sumir é só o que o tempo deixou para trás. Foi quando o choque resolveu bater na minha cabeça. A sombra, que eu não tinha coragem de encarar de frente, começou a recuar, não para longe, mas para o interior da cápsula. Ela engoliu o brilho que a cercava, e a cápsula se fechou com um som que parecia o assopro de alguém soprando por dentro de uma concha. O círculo sumiu de vista, o brilho desapareceu, e tudo ficou como antes, exceto por uma coisa. Eu não era mais eu do mesmo jeito. Voltei para casa às pressas, tremendo. Minha mãe pediu para eu dormir, que amanhã era outro dia. Eu disse que sim, tentei fingir normalidade, mas a boca não seguia o que eu falava, e as palavras saíam tortas, sem ritmo. A casa pareceu ficar mais antiga naquela noite, as paredes cheias de murmúrios que não tinham rosto nem tempo para ter. E o que ficou na minha cabeça não era a certeza de que eu tinha visto um ET ou qualquer coisa do tipo. O que ficou foi a sensação de que Léo estava ali, logo do meu lado, mas não na mesma hora que eu. No dia seguinte, a cidade falava baixinho, como se tivesse medo de acordar alguém. Ninguém falava de Léo, mas ninguém falava de nada também. À noite decidi voltar ao lugar. A ponte ainda estava lá, o círculo tinha sumido, mas o chão ainda carregava o cheiro do que tinha acontecido. Eu encontrei um papel dobrado entre as pedras, algo que parecia ter saído do bolso de alguém. Uma frase desenhada com uma letra que não era minha, com uma assinatura que parecia o meu próprio nome, mas de uma forma que eu não reconhecia. O papel dizia apenas: não procure o que não entende, procure o que não deixa você ir embora. Não era uma piada, não era uma ameaça, era um aviso simples, direto. A partir daquele dia, as coisas mudaram dentro de mim. Senti que a cidade não era só cidade, ela era uma espécie de casa que guarda segredos e que cada pessoa que some deixa uma ruga atrás de si, uma peça de um quebra-cabeça que ninguém consegue terminar sem perder a calma. Eu voltei a frequentar o mesmo caminho, mas não do mesmo modo. Às vezes, eu ouço aquela música baixo, quase inaudível, vindo do lugar onde a água deveria estar, e eu paro para escutar como quem espera o ônibus que nunca chega. Sei que Léo não me esqueceu, e que talvez esteja mais perto do que eu imaginava, só que em outra hora, em outro tempo, em outra voz. Não sei dizer se ele está bem, nem se vai aparecer de uma vez. Só sei que de vez em quando o vento sopra pela ponte, eu sinto um peso nos ombros e uma curiosidade antiga, igual a de quem quer entender por que as coisas são do jeito que são. E hoje, quando penso na noite em que tudo começou, eu rio de mim mesmo por alguns segundos, porque a gente sempre acha que conhece a verdade. A verdade, no fim das contas, pode ser apenas uma chance de escolher entre ficar onde está ou seguir para o lugar onde a água brilha de um jeito que a gente não entende. Se eu puder dizer algo para quem lê esta lembrança, é simples: não desafie o silêncio que envolve uma cidade. Ele não gosta de ser acordado 2 vezes, e às vezes ele leva alguém junto para ouvir outra coisa que não cabe no nosso ouvido comum.